Olá, muito boa noite. Já está no ar mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo aí falados na internet e também de alguns dos temas mais pesquisados no Google. E essa semana a gente teve aí vários trends relacionados às eleições que aconteceram no domingo e, claro, um fato que merece aí destaque e teve mais de 200 mil pesquisas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Foi o bloqueio nas estradas por caminhoneiros insatisfeitos com o resultado das eleições. Na manhã de hoje, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram desfeitos mais de 600 pontos de manifestação espalhados pelas rodovias do país, mas ainda permanecem cerca de 150 bloqueios. Ontem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a imediata desobstrução de rodovias e vias públicas que estejam com o trânsito interrompido ilicitamente. O pedido foi formulado na segunda-feira pela Confederação Nacional dos Transportes. E, segundo a CNT, gente, os pontos de contenção em estradas e rodovias brasileiras estão causando aí transtornos e prejuízos a toda a sociedade, com paralisações em pelo menos aí 10 estados, né? A Confederação alegou ainda que os bloqueios estariam acontecendo em razão, abre aspas, da simples discordância com o resultado do pleito presidencial ocorrido no país, caracterizando-se como manifestações antidemocráticas e potencialmente criminosas que atentam contra o Estado democrático de direito. Fecha aspas. Então, para a gente entender melhor esse cenário, que é preocupante, eu chamo aqui dois especialistas. Marcos Vinícius Camargo Figueiredo, que é especialista em Direito Processual Penal, Direito Penal e também Direito Processual Civil, e o Fábio Pesavento, que é economista, que vai também dar essa visão aí do que pode acontecer, né, no Brasil nesses próximos dias, caso essas manifestações continuem ocorrendo. Então, vou começar aqui com o advogado. Doutor, por gentileza, eu quero que a gente comece aqui analisando as questões, né, referentes a essas manifestações que aconteceram aí pós-eleição, né? Por que esse tipo de manifestação ela é considerada ilícita? Explica pra gente. Boa noite, Mário. Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite, doutor Fábio. Prazer estar participando do programa. Veja só, Mário, me permita uma consideração inicial que diz respeito ao direito constitucional de todos se manifestarem. Eu, como advogado e como professor universitário, sempre tenho cuidado de, nas minhas manifestações, sejam acadêmicas ou quando procurado em programas de tanta importância como esse que a gente participa agora, de me manifestar de forma inteiramente jurídica. Então, veja, primeiro, manifestação é um direito constitucional. Agora, abordar a zona de licitude ou de licitude das manifestações é o que nos cabe aqui colocar. Veja, eu não tenho conhecimento preciso de como estão ocorrendo todas as manifestações e se aquelas que permanecem, elas estabelecem o bloqueio integral das vias. Agora, o que é preciso ter em mente é que esse direito constitucional ele não é um direito absoluto, aliás, como nenhum direito constitucional ele é. Então, é preciso que a gente faça uma técnica de ponderação de princípios e examine até que ponto esse direito de se manifestar por decorrência de inconformidade com a manifestação das urnas, ela pode ou não ferir outros direitos. Então, claro, o direito de ir e vir ele não pode estar ferido efetivamente porque determinada parte do povo discordou das urnas. Até porque, para concluir, a democracia é justamente a garantia que se dá à maioria da inconformidade da minoria. Então, a minoria tem que se conformar com o que a maioria decidiu. Mas eu não me sentiria à vontade de dizer, olha, essas manifestações elas são evidentemente ilícitas quando a Constituição ela permite, enfim, essa manifestação. Ela só se torna legítima se ela superar o plano da legalidade e é preciso examinar cada caso específico. Perfeito. O que a gente está acompanhando até agora é que tem muita gente sendo prejudicada com isso, né? Passagens canceladas, os ônibus não conseguem passar, crianças que estão fazendo tratamento de quimioterapia, a gente estava até discutindo isso na redação agora há pouco, as crianças tendo que mostrar a cabeça carequinha para conseguir tentar, na verdade, passar, né? Mulheres que deram à luz no meio da estrada. Então é uma situação muito complexa. E eu venho agora para o aspecto econômico com o Fábio. Fábio, explica para a gente esse cenário que muito me lembra aquela greve dos caminhoneiros que a gente teve aí há alguns anos, né, que as rodovias foram fechadas e a gente teve desabastecimento. Então, qual que é o cenário que a gente está olhando hoje, desde segunda, com algumas rodovias bloqueadas aqui no Brasil? Boa noite, doutor Marco, Mari e telespectadores, um prazer estar aqui com vocês essa noite. Primeiro aspecto importante é que não é um movimento homogêneo, ele é heterogêneo. Por exemplo, aqui da região sul, Porto Alegre, de onde eu falo, as manifestações diminuíram pela parte do dia, mas à noite voltaram.
E o meu estado vizinho, Santa Catarina, até pelo perfil mais próximo do chefe do executivo, as manifestações são mais intensas. Portanto, é um movimento mais heterogêneo, diferente daquele movimento de greve de 2018, que foi realmente uma paralisação e, portanto, um movimento mais homogêneo. Portanto, se é um movimento heterogêneo, os impactos eles são diversos sobre a atividade econômica. Por exemplo, o desabastecimento, especialmente de postos de combustíveis, ele já é visível aqui em Porto Alegre e em outras regiões do país. Consequentemente, o preço do combustível frente à menor oferta, e aí respeitando a lei da oferta e da demanda, o preço está subindo. Isso já é uma consequência que atinge direto o bolso do consumidor. E, assim, sinceramente, esse é um dos menores efeitos. O principal efeito é, por exemplo, pessoas que tiveram, como tu estavas comentando anteriormente, o direito de não fazer uma cirurgia, o direito de não fazer um exame médico. Na economia tem um custo muito caro, que é muito caro para nós economistas, que é o custo de oportunidade. É o custo que tu abre mão, né, de alguma coisa para fazer outra, já que o tempo é escasso, e aí nós temos que realizar escolhas. No momento que tu não consegue fazer um exame, como é que tu vai remarcar? Então tem um custo de oportunidade envolvido. E aí tem um custo para a sociedade, não só para aquele paciente, mas para o conjunto da sociedade que se organizou para realizar aquele exame e por aí vai. Então os impactos eles começam a aparecer apesar desse movimento heterogêneo. E o aumento de preços é a primeira sinalização dessa movimentação. Por exemplo, hoje, dia de finados, feriado de finados, o preço das flores subiram. Não porque já é uma data comemorativa e é normal o preço subir, mas pela falta de flores, porque as flores não conseguiram chegar a tempo. Outro setor que também está sendo impactado é o de como flores, né, de perecíveis, especialmente frigoríficos, né, ou por falta de matéria-prima ou por não conseguir deslocar a produção até o mercado. Então, esses impactos, se prolongados, não tenha dúvida, ali na frente vai acarretar em aumento de preços, e se for aumento de preços persistente, com certeza vai alimentar o processo inflacionário que até pouco tempo estava arrefecendo. Bom, voltando agora para o aspecto jurídico, Marcos, explica para a gente o que pode acontecer com essas pessoas que estão descumprindo medidas judiciais e então bloqueando essas vias. O que de fato, né, pode acontecer? A gente já viu aí a aplicação de multa sendo feita em vários locais. Explica para a gente como é que está funcionando isso. Veja, a primeira consequência, Mari, é que descumprimento de ordem judicial é crime tipificado no direito penal, no Código Penal. Então, o descumprimento de ordem judicial, ela acarreta, então, essa ação penal, é uma ação penal pública incondicionada, e que aqueles que descumprirem a medida vão responder além das multas administrativas, etc. Veja, o mundo ideal é que as manifestações ocorressem com autorização prévia do Estado, etc. Esse é o mundo ideal, mas não é assim que acontece. Veja, não sou a favor também de nenhum tipo de manifestação que deixa de ser constitucional, e a lei supera o limite da fronteira constitucional, para impedir, como colocou bem o doutor Fábio, essas questões de oportunidade com saúde, alimentação e etc. Agora, repetindo, nós não exercemos direitos de manifestação naquele mundo ideal. Claro que impedir o trânsito de veículos nessas situações que se coloca, aí você supera a fronteira constitucional. Agora, a consequência direta é descumprimento de ordem judicial e é crime. Descumprimento de ordem judicial é crime e não poderia ser diferente do Estado democrático de direito. E feito um trabalho. Bom, a gente voltou aqui, eu estava tentando me atualizar, gente, porque há 10 minutos o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou nas redes sociais um comunicado, um vídeo de mais ou menos 2 minutos, que eu estava tentando aqui entender enquanto você explicava, Marcos, perdão aí por não ter dado atenção devido à sua resposta, mas ele pediu finalmente aos manifestantes que desobstruam as vias, né, as rodovias. Bom, a gente espera que esse pedido realmente seja atendido, mas a gente continua aqui com o nosso bate-papo, porque mesmo que isso seja atendido, por exemplo, amanhã ou nos próximos dias, a gente ainda tem as consequências, acho que ainda vale a gente debater aqui, né? Bom,
Vamos falar aqui sobre o próximo ponto em relação às questões que são prejudiciais para o Brasil como um todo e falar de desabastecimento, Fábio. Isso é possível? Você falou da gasolina, mas além da gasolina a gente pode pensar em mais alguma coisa, como mercado, como algum produto agrícola, enfim. O que a gente já consegue vislumbrar nesse cenário? Outro produto que estava sinalizando que está sendo prejudicado pela paralisação e, portanto, ou interrompendo a produção ou não conseguindo escoar a produção era o suco de laranja. É um outro produto importante para o estado de São Paulo e, de novo, outro produto perecível. Mas um ponto importante do desabastecimento é o custo que esse desabastecimento vai ter em toda a cadeia de produção. Essas palavras do presidente, que eu estava aqui e não estava acompanhando, mas elas são muito bem-vindas, porque se persistir esse movimento, essas paralisações, primeiro passa a imagem do país meio bagunçado, de que algumas pessoas podem sair na rua e parar o país. Isso está errado, né? Nós não podemos cooperar com isso, devemos respeitar o direito de protestar, isso é inviolável, mas, por outro lado, eles têm que respeitar também o direito de ir e vir e de não deixar faltar produto, porque, de novo, vai ter um impacto no bolso de toda a população, né? Então, os primeiros setores econômicos que foram os mais prejudicados, com certeza os setores perecíveis. Então, citei já os frigoríficos, citei já o suco de laranja e citei também o setor de flores. Mas, assim, em toda a cadeia de produção dos perecíveis tem um grande risco. Por quê? Vai a carga, e aí, se o caminhão ficar parado, se perde aquela produção, né? Não chega até o mercado. E, claro, o custo também para o caminhoneiro, porque o caminhoneiro está lá parado, ele tem que se alimentar, ele tem que pagar o pedágio, pagar uma hospedagem, então o custo da diária também aumenta, o que impacta no custo do frete. E, de novo, aumentando o frete, é custo para a empresa, e custo para a empresa significa, no final do dia, que eventualmente vai pegar lá no preço, vai aumentar o preço para o consumidor. Quem paga a conta novamente vai ser o consumidor. Sempre a gente. Por isso, eu fico muito feliz com a palavra do Bolsonaro de tentar diminuir esse movimento e finalizar esse movimento, porque amanhã isso pode ter uma consequência sobre as expectativas, né? O mercado acionário vai estar aberto e, se continuam essas paralisações, o dólar pode subir por conta disso, Sim, reverberando, né, esse impacto na economia. Aí uma bola de neve, né? A gente tem que ter atenção em relação a isso. Exatamente. Bom, doutor Marcos, agora eu quero falar a respeito de uma fake news que está rolando por aí nas redes sociais sobre o artigo 142 da Constituição Federal. O que diz o artigo 142 e por que ele está sendo usado erroneamente? O artigo 142 ele estabelece todas as questões que envolvem as Forças Armadas, né, que sobre o poder exclusivo do presidente da República tem como atribuição expressa a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Então, assim, Maria, eu não conheço o teor dessas fake news, eu tenho sempre cuidado, sempre que estou lendo, estou nas redes sociais, tomar o cuidado de compreender aquela informação que nos é passada do ponto de vista legal e verdadeiro e transparente. Então, longe do que estabelece a Constituição nesse campo exclusivo de atuação das Forças Armadas, não há nada que se fazer. É como ele disse, e disse aos nossos ouvintes aqui agora, a democracia ela é a garantia de que o poder, a irresignação da minoria não sobreporá a posição da maioria. Então, às vezes, as pessoas não compreendem que 50 mais 1, mas só é 50 mais 1 no universo de 100. A diferença é um algoritmo. Mas 50 mais 1 não é a posição da maioria, não é uma posição majoritária, mas é a posição que vai prevalecer frente ao que se estabelece um Estado democrático de direito. Então, as Forças Armadas elas não poderão intervir distante desse limite constitucional que estabelece a própria lei magna. Então, distante disso, tudo é fake news mesmo, e infelizmente ou felizmente, para aqueles que estabeleceram o legítimo direito de sufrágio, é preciso respeitar a democracia e o direito da maioria. Com certeza, doutor. Bom, falando agora, Fábio, você estava dizendo da questão dos perecíveis e tudo mais, eu tenho até um dado que eu queria comentar com você, que a Associação Brasileira de Supermercados disse que até ontem, né, terça-feira, mais de 70% dos supermercados em 8 unidades da federação já estavam com problema de abastecimento por causa dessa impossibilidade, né, de deslocamento aí causado por esses bloqueios nas rodovias, né? E a gente vê que é um número muito alto, 70%. Então,
e fora as filas, né, para conseguir abastecer o carro, para conseguir alguns alimentos no mercado, já percebia prateleiras vazias, já sinalizando, né, os efeitos dessa paralisação. E, de novo, né, isso vai ter um custo para a sociedade. Mari, só para completar, um outro setor muito importante para a economia, que também já sinalizou que sentiu os impactos da paralisação, foi o setor de automóveis. É um vetor importantíssimo da nossa indústria nacional e que, de novo, né, por falta de matéria-prima, não conseguiu, ou reduziu, né, ou começou uma paralisação da sua produção, de novo impactado pelas paralisações, né, pelos bloqueios, né, e, de novo, né, aqui eu concordo com o Dr. Marco, né, não podemos ter soluções aventureiras, né, não podemos rasgar a carta constitucional do país, né. Isso é um aspecto muito importante, né? Só porque tem um bloqueio, não, vamos lá, vamos patrolar, não, isso não pode acontecer também. Eu sempre falo que na economia os incentivos são muito importantes. Então, se a regra é clara e vale para todo mundo e todo mundo respeita, tu tem um incentivo que ela continue assim. No momento que a lei não é clara, não é transparente, ou que alguns podem desrespeitar e outros não, aí a coisa começa a complicar em termos de incentivos para a sociedade. Né? A pessoa pode se sentir estimulada a burlar a lei. E por isso, né, o regramento constitucional aqui ele é muito importante para manter, literalmente, a ordem, né, em momentos como esse, que o tecido social ele se sofre um esgarçamento. Né? E a Constituição é muito importante nesse aspecto. Desculpa, doutor Marco, estou me metendo na sua área. Imagina, não, complementando, é isso aí. Economia... O senhor faz muito bem, inclusive, estabelecendo essa análise econômica do direito. Do direito, exatamente. Eu estudei isso no meu mestrado, interessantíssimo, a respeito de uma ciência, doutor Flávio. Tem alguns livros aqui atrás que são da análise econômica do direito. A análise econômica que você faz, essa situação, inclusive descumprimento da lei. Exatamente. Perfeito. Ele enfraquece. E se uns acham que pode descumprir, como é que fica a maioria ou minoria do outro lado? Nessa análise econômica do direito que o senhor faz. Exatamente. Muito bem. Bom, gente, eu vou ter que interromper vocês, porque eu já estou aqui com o diretor falando. A gente já está com 18 minutos nesse bloco, mas eu adorei o nosso bate-papo. Eu queria dizer que esse programa vai ficar nas redes, no YouTube. A gente vai divulgar, vai mandar também o link para vocês. Você de casa, se quiser também rever e entender melhor todos esses aspectos jurídicos e econômicos, é só ir lá no YouTube da TV Justiça. Fábio, muito obrigada. Marcos, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado. Obrigada, gente. Bom, você de casa, continua aqui comigo. Vamos ver os outros assuntos, né? Porque teve muito assunto essa semana lá no Google. Vamos dar uma olhada aqui nas telas. Eu separei mais algumas. O primeiro, vamos começar com o WhatsApp. Com mais de 100 mil pesquisas, a gente começa com o termo bloqueio do WhatsApp. Esse assunto, gente, teve muita procura, porque tem um vídeo muito antigo aí de 2015 circulando nas redes, dizendo que o WhatsApp vai sofrer um bloqueio ainda este ano, como uma forma de coibir a organização dessas manifestações que a gente estava conversando aqui agora há pouco, que acontecem no Brasil bloqueando as rodovias. Bom, desde segunda, depois do resultado das eleições, isso vem acontecendo, né? Mas só que esse vídeo antigo, né, tem a ver com um bloqueio feito em 2015 e não tem relação alguma com os atuais acontecimentos do país. Ou seja, o WhatsApp continua funcionando normalmente e não tem nenhuma decisão judicial sobre isso. O nome do pastor André Valadão é nosso segundo destaque, porque também esteve nos trends. O Twitter e o Instagram do pastor foram suspensos pelas plataformas em cumprimento de decisões judiciais. No dia 19 de outubro, ele publicou aí um vídeo contendo informações falsas, diz que tinha sido intimado pelo TSE a se retratar, mas aí o órgão negou a existência de uma decisão com essa determinação, e aí na época o Instagram inclusive marcou o vídeo dele, né, como informação falsa. Ainda sobre esse assunto, nessa semana, o TSE determinou a exclusão das contas da deputada federal Carla Zambelli no Twitter e no Insta também, porque a deputada atacava a normalidade do processo eleitoral com base em falsas acusações de fraude no sistema de votação eletrônico, né? Fake news.
Vamos para o último destaque, para a gente fechar aqui os nossos destaques. A gente tem finados, com mais de 200 mil pesquisas. Hoje, quarta-feira, né, feriado, é o dia que os cemitérios ficam lotados, um dia que as pessoas param para lembrar, né, os entes queridos que já se foram. E esse tema teve presente aqui nos trends do Google, porque muita gente quer saber o que abre e fecha no feriado. Eu espero que você esteja aproveitando aí seu feriado. A gente faz agora uma rápida pausa, vamos para um intervalo. No próximo bloco tem mais informação, não sai daí. Já estamos de volta e agora neste segundo bloco a gente fala sobre as fake news da semana. Vamos dar uma olhadinha na fake news que está lá no nosso Instagram? Hashtag Era Fake é o nosso quadro semanal de lá, né, gente? Então, vamos esclarecer aqui que eram fakes as mensagens que circularam nas redes sociais, alegando que agentes do IBGE, representando aí o censo, né, perguntam quantos quartos e banheiros a pessoa tem em casa para que essa informação seja usada em um futuro compartilhamento do imóvel com famílias sem teto. Olha que, né, descabida essa notícia. O objetivo das perguntas, na verdade, é avaliar as condições de vida e acesso e saneamento, claro, para embasar as políticas públicas nos locais que precisam de melhorias. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a importância do censo para o Brasil e até mesmo para a comunidade jurídica, eu chamo aqui no telão a Rejane Silva Sanches, que é conselheira federal da OAB. Rejane, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Mariana. Muito obrigada. Bom, a gente começa a falar aqui um pouquinho, Rejane, de uma notícia que saiu, inclusive no site do IBGE, que eles vão prorrogar, né, esse censo um pouquinho até dezembro para conseguir atingir. Atualmente, deixa eu até pegar exatamente quantos por cento, mais de 60% da população já foi ouvida, conseguiram ouvir, né, e fazer essa entrevista, mas muitos ainda têm aquele receio. E, claro, essas fake news, elas atrapalham muito o trabalho dos recenseadores, que tem que bater ali de porta em porta para fazer entrevista e coletar esses dados, né? Mas a gente tem que falar que esse trabalho é muito importante. Mariana, é de extrema relevância. Veja que para o sistema de justiça, então, pensando aqui na OAB, né, qual é o nosso papel? Quase que todos os dias nós fazemos avaliação junto às comarcas, junto à advocacia, e levamos à justiça, aos tribunais de justiça locais e também ao CNJ, o desejo de que o jurisdicionado ele tenha uma atenção maior, ou seja, a necessidade de mais uma vara, por exemplo, uma vara de família, uma vara de sucessões, ou mesmo a gente pensando em atendimento na esfera administrativa, como, por exemplo, uma delegacia de polícia de atenção à mulher, à criança e ao idoso. Mas essa implementação de uma vara nova, a implementação de uma delegacia, a implementação de um hospital, a pavimentação de uma rua, tudo isso é necessário com dados, né? Então, o censo é de extrema relevância, não é à toa que o governo tem investido nessa campanha e também agora a TV Justiça e outros veículos de comunicação nesse descontrole de fake news, para que as pessoas entendam que sim, é importante receber as pessoas, né, os profissionais e deem as respostas adequadamente. Certeza. Você falou algo muito interessante, doutora. Eu sei que você trabalha muito com essa questão do direito da proteção à mulher, né? A gente falava aqui nos bastidores um pouco antes de entrar no ar. E eu queria saber, eu não tinha essa noção, e eu acho muito legal a gente trazer isso para o programa também, que até, por exemplo, delegacias especializadas e esse suporte que mulheres em situação de vulnerabilidade precisam, passam por meio desses dados. Isso é muito interessante e eu acho que é até pouco divulgado. Sim, imaginemos o nosso país, é um país continental, hoje com mais de 200 milhões de habitantes, né, 220 milhões de habitantes ou mais, e como que um governo, como é que o executivo ele consegue aplicar recursos e fazer política e chegar nos maiores encões, né, nos grandes encões do nosso país, sem ter esses dados? Porque eu acho, porque eu sei, não. O executivo, o gestor público, ele não pode trabalhar sob premissa do achismo, ele precisa de dados. Assim como na casa da gente, quando a gente vai fazer, por exemplo, as compras do mês, o que se espera é que a gente primeiro abra o nosso armário para ver o que a gente tem de suprimento, para então depois ir até o supermercado. E, desculpa a comparação muito simplista, mas isso também passa
pela gestão, né? E para a gente poder ter uma delegacia de mulher, por exemplo, a gente tem que ter levantamento de dados, a gente precisa saber qual é a população, se tem mais mulheres, se tem mais idosos, se tem mais crianças naquela localidade. Essa fake news que você se refere, que hoje a TV Justiça traz e desfaz, né, busca esclarecer, justamente para que a gente possa pensar em políticas públicas de saneamento, né? Embora não seja diretamente ligada à OAB, mas quando a gente traz para o nosso universo, sim, para a gente poder atender o jurisdicional de uma forma mais eficiente, para que a justiça chegue efetivamente às pessoas, o executivo e o judiciário precisam saber quantas pessoas estão morando, qual é a classe social dessas pessoas, qual é o nível de atendimento que essas pessoas estão precisando para poder aplicar efetivamente a política mais adequada. Regiane, perfeitas as suas explicações, eu agradeço muito a sua participação e te espero aqui mais vezes para a gente falar mais sobre essa questão do papel do judiciário e, claro, também a defesa das mulheres. Eu agradeço muito a sua participação e uma boa noite. Obrigada, sempre à disposição. Bom, é isso, pessoal. A gente fica por aqui, então. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Spotify também. Muito obrigada pela companhia, um bom restinho de feriado para você e até semana que vem. Tchau!